Bom, então, agora nós vamos estudar a modelagem submária dinâmica. Modelagem submária dinâmica. Qual é a característica da modelagem dinâmica? É porque, tanto em Smagorinsky quanto na função estrutura, nós temos uma constante de proporcionalidade. Então, o que a comunidade buscou na época? Em particular, o Germano. Ele buscou transformar aquela constante em uma função que depende do próprio escoamento. Então, foi isso que ele fez, né? E a proposta que foi colocada foi, aqui eu tenho o número de ondas de corte, então tudo isso aqui vai ser resolvido, toda essa banda vai ser resolvida, está aqui, ó. Na verdade está aqui, ó, a frequência de corte. Aqui é o KC chapéu, aqui é o KC. Toda essa banda é resolvida. Aí ele diz o seguinte, olha, agora eu vou fazer uma segunda filtragem, de tal forma a usar uma banda conhecida do espectro, de tal forma a calcular a função de proporcionalidade usando essa informação que foi calculada. Ela foi resolvida. Então, através de um processo interativo ou de uma explicitação, é possível avaliar aquela função de proporcionalidade. Isso é a ideia gráfica. Agora nós vamos ver o que está por trás disso do ponto de vista matemático. Então, está aqui, olha, o tensor global, a definição dele, que nós já vimos lá no capítulo 6. Pegamos, então, a equação filtrada, aqui a equação filtrada com a presença do tensor global. Observe que aqui já aparece o produto das variáveis filtradas. E agora, nós vamos filtrar de novo essa equação usando um delta chapéu maior que o delta barra. Delta barra é o tamanho da malha. Delta chapéu é um múltiplo da malha. Então, filtrei de novo a equação. E aqui aparece, então, a variável. Sim, observe que aqui eu não tenho tal e j, tá? Então, eu estou filtrando antes de usar o conceito de tal. Filtrei de novo. Aqui, a filtragem. Aqui aparece o produto filtrado, filtrado novamente. E as demais variáveis já estão filtradas. Agora, veja, eu tenho aqui duas grandezas. Se nós filtramos também essa equação aqui, olha, aí vai aparecer aqui um barra, vai aparecer aqui um barra, aqui também, e aqui também aparece um barra. E a gente vai definir, vamos fazer aparecer esse produto aqui, definindo um L e J, um tensor de Leonard, e vamos definir esse tensor T grande como sendo essa diferença. Aqui eu estou indo um pouco rápido, tá? Mas lá no livro vocês vão encontrar os detalhes. Então, nós chegamos agora a essa equação duplamente filtrada. Observa que é U barra chapéu, e aqui o produto de U barra chapéu. Então, ela está preparada para ser resolvida. Mas aqui aparece um T maiúsculo. T maiúsculo é aquela diferença que a gente mostrou aqui, ó. Aqui é a diferença. Bom, agora o que a gente faz? Peguei de novo aquela equação, onde aparece aqui o duplo filtro, e aparece o T, o tal chapéu, tá? Que é essa equação aqui, ó. Onde eu filtro de novo. Aqui o tal chapéu filtrado, ó. Ok, qual é a vantagem de ter essas duas equações? É que agora eu faço a diferença de uma pela outra, isso aqui some, isso some, isso aqui também some, e aí vai sobrar essa identidade aqui, olha, d dxj disso, igual a d dxj disso. E aí nós definimos
o tensor de Leonard global, que é essa diferença. E veja que se as derivadas, se eu passo isso aqui para o lado de cá, coloco a derivada no conjunto, isso vai dar zero. Então, a diferença entre esses dois tensores é uma constante. E, em particular, quando essa constante é zero. Aí eu tenho essa igualdade. Bom, então essa equação 1038, ela pode ser reescrita de forma a que a gente tenha as partes deviatóricas, ou seja, que a gente faz a subtração do traço. Tá? LJ é um tensor, subtrair o seu traço. Tal IJ é um tensor, subtrair o seu traço. E, da mesma forma, então, a gente pode demonstrar que a gente consegue fazer essa passagem, tá? Aqui não está tão claro, mas é possível demonstrar que é possível fazer essa transformação de tal forma que eu tenho aqui o tensor deviatórico, chamado deviatório, porque você extraiu o traço dele. Bom, e agora nós vamos pegar o modelo já proposto do tal IJ, que é NT. Observe aqui, olha, a parte deviatórica, né, só tem isso aqui. Não tem o menos 2/3 que está incluído aqui, olha. Nós jogamos para o lado de cá. Então, isso vai ficar igual a 2NTSJ. E o NT, usando agora a proposta de Smagorinsky, só que ao invés de usar uma constante, a gente substitui a constante por uma função. Então, tá aí. A diferença, a parte deviatórica do tensor de Boussinesq-Reynolds igual a essa grandeza com uma incógnita que é o C. Nós vamos agora buscar determinar quem é esse C. Da mesma forma, escreve a diferença, a parte deviatórica de tal, de T grande, usando a mesma função. E aí isso aqui é uma aproximação, tá? Porque quando eu escrevo para tal, eu usei a função C. Quando eu escrevo para T grande, eu devia usar uma outra função C estrela. Mas aqui a gente faz, quer dizer, o autor fez a hipótese, né, de que ele ia usar a mesma função. De tal forma que, fazendo a diferença, a comparação entre essas duas equações, e usando aquela identidade precedente, ó, esta aqui, nós expressamos isso em função do L. E o L é uma grandeza conhecida, só depende das variáveis filtradas. Isso aqui é calculável. E é o que chega, então, aqui, olha, tá aí a identidade sendo usada, e aí nós podemos agora isolar a função C. Isolando essa função C, aqui a gente usa uma técnica de mínimos quadrados para poder fazer a minimização dos erros, e aí a gente chega à conclusão que essa função C é dada por este modelo. Observa, que era uma constante lá em Smagorinsky, agora passa a ser uma função que depende só de informações conhecidas. O LJ e o MJ, vamos ver quem são essas grandezas. Deixa eu ver se eu expressei isso aqui. Não expressei, mas aí no livro a gente tem o MJ. Aqui o MJ. Ah, não, está aqui, ó. MJ, observa. Depende de grandezas filtradas. Então, é só questão de fazer produtos, fazer derivadas e filtrar, mas tudo conhecido. Porque a equação de balanço é para o campo de velocidade filtrado. Então, está aí o MJ definido. E o LJ nós já tínhamos definido, que é o tensor de Leonard. Portanto, pessoal, está aqui o modelo proposto por Germano, para avaliar a função de proporcionalidade C. E perceba que agora essa função depende do campo de velocidade. Por isso é que esse modelo é caracterizado como um modelo dinâmico. A constante não é mais constante, ela passa agora a ser uma função do tempo e do espaço. Daí a natureza dinâmica. Um detalhe importante, pessoal, é que vejam que o L e J, vamos lá ver de novo quem é o LJ. O LJ aparece aqui no cálculo C, ó.
Vamos pegar aqui quem é o LJ. LJ, só para relembrar. IJ, tá o IJ, está para frente. Está aqui o LJ, ó. LJ é igual o I barra, o J barra barra menos, chapéu, o I barra chapéu, o J barra chapéu. Então percebam que o LJ depende das velocidades filtradas. Ele não depende, como em Smagorinsky, de derivadas, e ele não depende, como na função estrutura, de diferença. Então, observa, quanto que vale o LJ numa parede? Exatamente na parede. Vale produtos de velocidade neste ponto, que é zero, menos outro produto, que é zero. Então, o LJ anula na parede. Essa é outra vantagem. Observa que essa função C e J será zero sempre que a gente encontrar uma parede. Então, quando eu olho o cálculo da viscosidade turbulenta, que depende do C, está aqui, ó. A viscosidade turbulenta, aqui o NT é C vezes delta e J vezes isto. Então, ela se anula, a viscosidade turbulenta será zero nas paredes. Então, observa, este é o primeiro modelo de fechamento, que, sem uso de função de amortecimento, dá um campo de viscosidade turbulenta consistente, quando você tem escoamento nas proximidades de parede. E foi com esse modelo que, pela primeira vez, conseguiu-se resolver problemas envolvendo camada limite, sem uso de função de amortecimento. Ok?